Dentro dessas organizações, é importante a gente compreender a estrutura também. E aqui eu trago um conceito super interessante para a gente, que nós precisamos aprender também, que é organograma e fluxograma. Quando a gente fala de grama, geralmente é representação gráfica, tá, pessoal? Então, quando a gente fala de organograma, é a representação gráfica da organização, tá bom? Fluxograma é a representação gráfica dos fluxos. Fluxo do quê, professor? É fluxo de informação, fluxo de material. Então, tudo que acontece dentro da empresa é passada por um fluxograma. É representada por um fluxograma, tá bem? Isso aqui também é conhecido como processos, tá? São sinônimos. Dentro daquela pirâmide, nós temos o seguinte organograma. O CEO da empresa ou o presidente, como preferirem, para mim tanto faz. Depois disso, vem os diretores. Então, só dentro dessa piramidezinha aqui, a gente já tem essa representação. O CEO, que abaixo dele são delimitados os diretores da empresa. Aqui eu coloquei 3 de exemplo, tá? Tem empresa que tem 10, tem empresa que tem 1. Depende da empresa, né? Depende de qual que é o tamanho da estrutura do organizacional dela, qual que é o porte e de qual que é a demanda de fato desses diretores, tá bom? Mas eles também são executivos, eles também fazem parte do planejamento estratégico, certo? Eu vou selecionar só um desses segmentos aqui para a gente abrir, tá bom? Porque se a gente fosse abrir tudo, ia ficar o tamanho da lousa, né? Mas vamos supor, dentro aqui do chapéuzinho, do guarda-chuva do diretor comercial, posso pôr aqui o supervisor, de equipes. Desse supervisor de equipes pode vir, sei lá, 3 equipes diferentes. Pus aqui 3 equipes de exemplo, equipe A, equipe B, equipe C, e debaixo disso pode ter o superior imediato de cada equipe e cada componente de cada equipe também.
né? Para a gente compreender que como uma estrutura organizacional de uma empresa simplista que eu estou passando aqui para vocês, bem tranquila, bem básica, ela pode ser extremamente complexa dentro dessa pirâmide aqui. E é importante a gente saber identificar quais são as pessoas que compõem cada tipo de planejamento, né? Essa galera aqui está no... Essa turminha aqui está no planejamento estratégico. Essa aqui está no operacional. E aqui eu posso pôr do superior imediato e os vendedores aqui embaixo. Vamos fazer a suposição aqui. O superior e o vendedor. Esses dois estão dentro do planejamento operacional. Certo, pessoal? Então é importante a gente compreender não só como que funcionam os planejamentos, que existe essa divisão dentro da empresa, mas que também identificar dentro da empresa quem é responsável pelo planejamento estratégico, operacional. Não, aqui está errado, aqui é o tático. E o operacional, né? Lembrando que o operacional é sempre quem está na base da pirâmide, né? No caso de um setor de vendas, é o vendedor. Abaixo dele não tem ninguém, certo? Então, ele é o operacional. Exatamente, ele é o cara que executa. Se você parar para pensar, o planejamento de um vendedor, como que ele pode se planejar? Ah, não, semana que vem eu vou para tal cliente, na outra semana eu vou para tal cliente, né? Não, a abordagem que eu posso utilizar é uma, eu posso utilizar a outra, é restrito a forma com que ele pode fazer planejamento. Sempre de curto prazo. Ele está dentro do planejamento operacional. O vendedor, que está lá na base da pirâmide, pode planejar também, professor? Deve. Ele precisa ser um bom planejador também para conseguir colocar em prática tudo que é demandado dele, porque afinal de contas estamos dentro de uma organização do século XXI com gestão de autonomia. Ele precisa propor soluções, ele não pode em qualquer pepino chamar o chefe dele para resolver. Ele tem que tomar a iniciativa de resolver o que acontece com ele no dia a dia e tudo mais. Certo? Aqui é muito parecido, né? Dentro dessa área aqui do planejamento operacional, os dois podem conversar muito para chegar no consenso dentro desse planejamento operacional, né? Tanto essa parte aqui também pode conversar bastante para juntos chegarem no planejamento tático e esse pessoal que conversa constantemente, muitas reuniões, para conseguir chegar no planejamento estratégico de comum acordo, né? Geralmente votação, pelo menos principalmente essa parte aqui de alta gerência e tudo mais, tem votação, muito debate, muita opinião, muito estudo sobre o que eles vão colocar dentro do planejamento estratégico de longo prazo da empresa. Certo? Falei de organograma, que é essa representação gráfica de todo o funcionamento da empresa. Lembrando que isso aqui conversa muito com departamentalização, nós vamos abordar que é por setor. Então aqui eu destrinchei um pouquinho do setor comercial, né? Aqui ainda tem todo o setor financeiro e todo o setor operacional para colocar em prática, e geralmente o operacional é muito maior do que os outros, né? Porque afinal de contas os outros estão mais na área de gestão e o operacional está lá executar de fato, seja o serviço, seja a produção, seja o comércio. Beleza? Agora eu vou falar de fluxograma de processos, né? Representação gráfica do fluxo de informações e materiais.
tá bom? Representação gráfica, também conhecido como processos. Como que isso funciona, professor? Eu vou dar um exemplo prático para vocês entenderem, para não ficar com muita teoria. Deixa eu colocar aqui, ó, processos. Para quem não sabe, não sei se todos estavam aí no começo das aulas, eu comentei com o pessoal que eu sou professor faz pouco tempo, eu sou professor há torno de 1 ano e meio, mas faz 10 anos que eu trabalho na minha própria empresa de transporte. Só que lá no comecinho, eu nem tinha CNPJ. Eu dirigia uma van só. Então, eu tinha uma van, era motorista, dirigia lá. Com o tempo, eu fui conseguindo contratos, crescendo estruturalmente, mas ainda não sou uma grande empresa, não. Eu sou a única pessoa que trabalha na área administrativa da empresa, tá? Mas lá no comecinho, eu era motorista. Então, eu tinha que acordar todo dia mais cedo para conferir água, conferir óleo, né? Para fazer todo o processo operacional, para aí sim eu pegar o carro e ir buscar os passageiros, né? Esse é o setor operacional da minha empresa. Vamos fazer uma representação gráfica disso? Hã? Com certeza, sem dúvida, com certeza. Desenvolver a missão, o que eu quero entregar para o meu cliente. Não é se eu quero entregar um bom serviço, eu preciso colocar em prática muito bem os meus processos operacionais para conseguir, de fato, entregar o que eu propus, né? É por isso que é tão importante essa representação gráfica, para a gente saber se, de fato, o que está sendo executado é o que está dentro da teoria, dentro do que a empresa propõe para aquele segmento, certo? Então, vamos lá, processo desse exemplo que eu dei para vocês de eu sair de manhã com o carro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Teams. Tá tudo certo? Vamos lá, vamos seguindo. De manhã, vou sair com o carro. Qual que é a primeira coisa que eu faço? É abrir o capô. O capô do carro. Antes de qualquer coisa, eu abro o capô. Posteriormente, eu vou conferir a água. Beleza? Posteriormente, eu vou conferir o óleo. Depois de conferir o óleo, tá tudo certo, eu vou dar a partida no carro. Quando eu dei a partida, eu vou subir aqui de volta, tá, pessoal? Quando eu dei a partida, é importante eu me perguntar quando eu dou a partida. O carro faz algum barulho estranho? Se não faz, eu sigo meu caminho. Se faz algum barulho estranho, opa, peraí, não vou nem sair com o carro, vou direto para o mecânico, certo? Então aqui ó, tem uma representação gráfica específica. Fez barulho? No sentido de estranho, tá, pessoal? Se for o barulho normal do carro, eu vou embora. Se não fez, sigo viagem. Se fez, vou para o mecânico. Essa é um desenho de processo bem simplificado, bem bobinho do que era a minha rotina todo dia de manhã, quando eu trabalhava como motorista. Até uns 5 anos atrás eu colocava em prática isso aqui. Todo dia de manhã, quando era de madrugada. Eu fiz por muitos anos transporte para o pessoal do aeroporto de Guarulhos. Então eu começava 10 horas da noite e terminava lá para umas 8, 9 horas da manhã. Não, era van. Era van. Eu fazia o transporte do pessoal que ia fazer os voos noturnos, né?
Então, esse aqui é um desenho de processo bem simplificado de como que funciona da gestão de processos, de como que funciona esse desenho de processos dentro da empresa. Beleza, pessoal? Bem simplificado mesmo. Lá nos slides que eu vou passar para vocês, tem alguns exemplos mais complexos. Ó. Tem um mais bem desenhadinho, mas de um pedido de pizza, né? Para a gente ver como é que funciona, para ser coisas do nosso dia a dia, para ver na prática como que funciona a ferramenta, né? E tem outro que é um pouquinho mais complexo, que é dentro de um fluxo gerencial, acho que de uma indústria, não dá para perceber aqui. Enfim. Mas é assim que funciona o desenho de um processo. Tem norma para isso, tá, pessoal? Tem norma nacional, internacional. Então, isso aqui tem que ser muito bem feito, muito bem organizado, muito bem desenhado. Tanto é que a ISO 9001 é baseado nisso aqui. Tá? Quando a gente fala de ISO 9001, o que é a ISO 9001? É a padronização dos processos dentro da empresa para conferir a qualidade dos produtos dessa empresa, tá bom? Então, a ISO 9001 é uma certificação de qualidade, tá? E ela se baseia no quê? Na padronização de todos os processos, de acordo com isso aqui. Eu, quando tinha 15 anos de idade, eu trabalhei numa indústria que estava colocando em prática o ISO 9001. Era uma gráfica. 9001. ISO 9001. É assim que se escreve, ó. ISO 9001. Tá? Essa é a certificação que é baseada nos processos, tá? Eu coloquei desse lado aqui, mas ela é baseada em processos, tá? É a certificação internacional que define a padronização de todos os processos dentro da empresa, assegurando a qualidade dos produtos dessa empresa, tá? Então, quando eu tinha 15 anos de idade, eu estava numa gráfica que estava começando a colocar em prática essa gestão de processos para pegar o ISO 9001. Como é que funcionava? O diretor descia lá no chão de fábrica com um catálogo gigantesco com a pastona. Hoje eu vou falar com o setor tal. Ele ia lá no setor tal, abria a pasta lá, executa tal ação. Eu quero que você me entregue, sei lá, deram uma gráfica, eu quero que você me entregue um cilindro limpo, estava sujo de tinta, saiu da impressora, eu quero que você limpe esse cilindro. Tem um jeito certo de se fazer isso. Tem desenho de processo disso também. Aí o cara lá e executava. Quando ele executava, o diretor estava do lado dele o tempo todo lá com o catálogo aberto. Ó, isso aí você fez certo, não, isso aí você está fazendo errado. Não é assim que está mandando a empresa, né? Ele fez isso com todo mundo? Muito provavelmente não, né? Mas na experiência que eu tive naquela época, ele estava conferindo ali, etapa por etapa, desses desenhos. Né? Como é que se limpa o cilindro da gráfica? Tem que passar o solvente primeiro, deixar de molho se estiver muito encrustado, enfim. Aí tinha todo o processo desenhado lá de como que teria que ser o funcionamento da empresa, para conseguir a certificação, para assegurar que os produtos dela eram de qualidade, tá? Boa parte das empresas que têm o ISO 9001 só podem consumir de empresas que também têm o ISO 9001, tá? Então, uma gráfica que tem o ISO 9001 só pode comprar tinta e papel de empresas que também tenham o ISO 9001 para garantir a qualidade. É por isso que é tão importante as empresas tirarem essa certificação, porque eles passam a ter acesso a um volume de empresas muito maiores, muito mais responsáveis e provavelmente muito mais lucrativas dentro do ISO 9001, exigindo padrão de qualidade.